A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje vou comentar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10. Estamos avançando e é claro que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você e vai usar você também na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. O tema de hoje é um tema muito importante que precisamos trabalhar em sala de aula e vai valer a pena você ser usado como instrumento de Deus aí na EBD. Hoje nós vamos tratar sobre ética cristã e vida financeira. E é claro que Deus em Cristo vai abençoar poderosamente a sua vida. Então vamos que vamos, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e Deus em Cristo vai usar nossa vida em nome de Jesus nessa aula para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10. A lição de número 10 vai tratar sobre o seguinte assunto: ética cristã e vida financeira. E é claro que Deus em Cristo vai usar você poderosamente nessa aula na Escola Bíblica Dominical. E como professor da Escola Bíblica Dominical, você deve orientar o crente a respeito da responsabilidade da administração financeira. É claro que Deus em Cristo vai usar você poderosamente. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando a palavra de Deus. Se você quiser também o material dessa aula, é muito fácil, é só você clicar no link aí, que já está disponível na descrição, e você já baixa aí automaticamente em casa para que você possa ter acesso ao nosso material. Querido professor, também se você estiver interessado pelo material em PowerPoint, é muito fácil, deixa aí o seu comentário, eu fico muito feliz em ver vocês interagindo. Muito obrigado pelas orientações, muito obrigado também a você que sempre está aqui conosco, que Deus em Cristo te abençoe. Deixando seu comentário, deixe também o seu e-mail, porque na medida do possível a gente envia um material para você sim. Hoje nós estamos tratando sobre essa responsabilidade financeira, ética cristã e vida financeira. Que assunto, hein? É claro que Deus em Cristo vai usar você em nome do Senhor Jesus nessa aula. Lembre-se de apresentar o texto bíblico da lição. Ele é fundamental para a sua ministração. Não se esqueça de apresentar o texto áureo. Vale a pena apresentar o texto áureo, assim como a verdade prática. Querido professor, lembre-se que a sua lição, e tenha isso em foco, possui 3 objetivos. Se você guardar os 3 objetivos, você não vai fugir do assunto da sua ministração. Lembre-se também que a sua lição possui 3 pontos, e aqui eu quero entrar em um detalhe. Sempre quando você apresentar o tema da sua lição, apresente também os 3 pontos, porque os 3 pontos vão ajudar você a não fugir do assunto, vai ajudar você também a compreender melhor sobre o assunto da lição e o seu aluno a entender aquilo que vai ser ministrado. É claro que Deus em Cristo vai abençoar você poderosamente. Nossa lição hoje trata sobre a questão de ética cristã e vida financeira. Então, seja usado por Deus nessa ministração. O Senhor é o nosso provedor, sem Ele nós não seríamos nada. É importante explicarmos isso em sala de aula. E claro, tudo aquilo que nós possuímos foi dado pelo Senhor. E nós, como bons mordomos, devemos administrar bem aquilo que Deus nos dá em nossas mãos. Porque um dia nós vamos precisar prestar conta de tudo aquilo que nós possuímos, de tudo aquilo que Ele nos deu. Romanos capítulo 14, versículo 12. Lê esse texto com seus alunos. E quando se trata sobre questão de ética cristã e vida financeira, nós precisamos tratar bem sobre isso, sobre a questão de orientar os nossos irmãos como utilizar o seu dinheiro, como a questão de orientar os nossos irmãos sobre o investimento pessoal, sobre a questão de orientar os nossos irmãos para terem cuidado com dívidas, especialmente com o bendito ou maldito cartão de crédito. A gente precisa compreender a respeito disso em sala de aula para orientar os nossos irmãos em nome do Senhor Jesus. E os dias em que nós estamos vivendo são dias de crise econômica. Precisamos ter isso em mente. E existem dificuldades financeiras em diversos setores. E por isso é preciso ter sabedoria como utilizar os nossos recursos financeiros, planejamento para poder orientar
a nossa vida pessoal, planejamento para poder orientar a nossa família em nome do Senhor Jesus. E nós, como cristãos, acima de tudo, precisamos honrar com os nossos compromissos. Devemos honrar para a glória de Deus. E nós precisamos ter cuidado exatamente com a mídia consumista que está batendo nas nossas portas todos os dias. Ageu capítulo 2, versículo 8. Lê esse texto com seus alunos. A riqueza, todo o tesouro pertence ao Senhor. Mas nós, como cristãos, vamos prestar conta de tudo aquilo que Ele deu em nossas mãos, inclusive a vida financeira. Observe o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 19. Lê esse texto no início da sua aula com os seus alunos. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: uma teologia para a vida financeira. Como nós podemos tratar isso teologicamente? O que a Bíblia diz a respeito desse aspecto? Como nós devemos orientar os nossos irmãos sobre esse planejamento financeiro? O equilíbrio financeiro fala de responsabilidades e nós precisamos ter isso em mente. E no primeiro ponto nós precisamos compreender que ele está dividido também em alguns subtópicos que vamos tratar subtópico a subtópico com você para que você possa ministrar bem na escola bíblica dominical da sua igreja. O primeiro subtópico do ponto número 1 vai tratar sobre o seguinte assunto: a vida financeira equilibrada. Leia Provérbios capítulo 30, versículo 1, aonde estão registradas as palavras de Agur. Ele faz 2 pedidos ao Senhor que almejava desfrutar antes da sua morte. Provérbios 30, versículo 7. O primeiro foi o pedido de ter uma vida íntegra e livre da vaidade e falsidade. E o segundo é claro para a nossa ministração. Está em Provérbios 30, versículo 8. Foi que ele pediu ao Senhor uma vida financeira equilibrada. Lê esse texto com seus alunos. Ele não queria nem riqueza e nem pobreza. Ele queria o equilíbrio. E nós, como cristãos, precisamos ter essa visão. E o motivo desse equilíbrio é explicado no versículo 9. Lê esse texto com seus alunos. Agur desejava em seu coração ter dinheiro suficiente, mas de uma forma equilibrada, para que não se tornasse pobre. Ele não queria também ter muito dinheiro para que ele pudesse se afastar do Senhor, mas ele queria ter uma vida digna, uma vida honrada, direcionada e também equilibrada. Aqui está algo específico para a nossa ministração. Nós, como cristãos, precisamos ter uma vida equilibrada, assim como Agur. E ele pedia ao Senhor a sua porção necessária de cada dia. Isso aqui é fantástico à luz da palavra de Deus. Provérbios 30, versículo 8. E o próprio Cristo nos ensina a pedir assim. Mateus capítulo 6, versículo 11, na oração do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E vamos avançar sobre isso à luz da palavra de Deus. Vamos para o segundo subtópico para compreender ainda melhor a respeito desse assunto. E o segundo subtópico fala sobre o perigo do amor ao dinheiro. É claro que isso aqui é específico, isso aqui é latente, isso aqui é real e também autêntico para os nossos dias. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. O próprio apóstolo Paulo confirma que ter uma vida moderada era melhor do que ter uma vida desregrada, uma vida descontrolada. E o cristão precisava ter uma vida orientada pela palavra de Deus para evitar as tentações desse mundo. Provérbios 6:10, ele fala sobre aqueles que são, de fato, homens que são corrompidos pelo amor ao dinheiro. Lê esse texto com seus alunos. E o amor ao dinheiro, irmãos, infelizmente, ele acaba atacando até a própria comunhão que o homem possui com Deus. E a própria palavra de Deus fala a respeito disso. Observe que esse primeiro ponto fala da importância de uma vida moderada. E ele também trabalha exatamente sobre essa questão do cuidado do cristão ao amor ao dinheiro. O próprio apóstolo Paulo está tratando sobre isso também. Lucas capítulo 18, versículo 23, nós encontramos o exemplo daquele jovem que tinha amor ao dinheiro e ele não seguiu a Cristo por causa das suas riquezas. Lucas 22, nós encontramos também o exemplo de Judas que vendeu a Cristo por dinheiro.
Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5, nós encontramos no texto bíblico a queda de Ananias e Safira porque amavam mais ao dinheiro do que ao Senhor. Leia Salmos capítulo 62, versículo 10. Mesmo que as suas riquezas aumentem, não deixe que as mesmas tomem conta do seu coração, mas permita que o Senhor guie a sua alma, que o Senhor esteja em primeiro lugar. E esse ponto trabalha exatamente sobre isso, e é aqui que você precisa ter esse foco para ministrar em sala de aula para os seus alunos. E quando observamos para a teologia bíblica, nós percebemos que a teologia bíblica orienta que a questão financeira é uma questão importante para o cristão, mas ela também orienta que nós devemos ter uma vida financeira equilibrada. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre o seguinte assunto: meios honestos de ganhar dinheiro. Irmãos, ganhar dinheiro não é pecado. Trabalhar honestamente, ter uma condição melhor, também não é pecado. E é claro que nesse ponto nós vamos tratar sobre isso. Vamos dividir também alguns subtópicos que vamos desenvolver com você. E o primeiro subtópico do ponto número 2 fala sobre o seguinte assunto para que nós possamos avançar no compreendimento da nossa lição: trabalho e emprego. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Desde a criação do homem, a partir da queda, o trabalho é estabelecido pelo Senhor. É uma forma honrada, é um presente que Deus deu para o homem. Lucas 10, versículo 7, a própria Bíblia faz questão de dizer que o trabalhador honrado, que o trabalhador honesto é digno do seu salário. Quando Paulo escreveu aos irmãos da igreja em Tessalônica, capítulo 2, versículo 9, ele enfatizou sobre o meio honesto, o meio digno de ganhar dinheiro, o meio digno de trabalhar. E aqui nós estamos compreendendo que a própria palavra de Deus fala de métodos dignos, de meios honrados, de meios honestos para a pessoa ganhar dinheiro e trabalhar. A palavra de Deus é contrária a métodos ilícitos, a métodos errados, a meios que não estão conforme as Escrituras. Olha o que está escrito na Bíblia. Provérbios 11:1. Leia esse texto com seus alunos. Provérbios 20:10. Faça questão de ler esses versículos com eles. Amós capítulo 2, versículo 6 diz que Deus não aceita a questão da exploração do seu semelhante. E a responsabilidade de trabalhar é uma responsabilidade bíblica, é uma responsabilidade que Deus dá para os seus filhos, é uma responsabilidade que Deus nos dá. E é claro que a Bíblia trata isso de uma forma tão séria que a Bíblia também condena o preguiçoso. Provérbios capítulo 21, versículo 25. Olha o que a Bíblia fala a respeito do preguiçoso. E Paulo, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, ele diz: se você não quiser trabalhar, se alguém não quiser trabalhar, também que não coma. Daí a importância do trabalho como um meio digno de vida. E o segundo subtópico do ponto número 2, avançando sobre esse assunto, trata sobre o seguinte tema: escolarização e a mobilidade social. É claro que nós vivemos em uma sociedade que é moldada por classes sociais. E na nossa sociedade há a possibilidade do cidadão trocar de classe social. E um dos meios disponíveis para essa troca é a escolarização, é a capacitação do indivíduo, é a responsabilidade de se preparar e avançar em conhecimento, ou seja, a educação acadêmica. A escolarização acaba promovendo e proporcionando a capacitação profissional. E em nossos dias nós precisamos nos preocupar com isso. Você como professor da Bíblia, você como professor da escola bíblica, e é claro que você deve ser um instrumento de Deus para orientar os seus alunos a respeito disso. Se ele quer avançar na questão profissional, ele precisa se capacitar, ele precisa se preparar, buscar um bom curso, fazer uma pós-graduação, avançar academicamente, buscar um mestrado para que o mercado de trabalho possa aceitá-lo ainda mais em cargos e responsabilidades maiores na sua própria empresa, no seu próprio trabalho, no seu próprio comércio. E é claro que a escolarização acaba proporcionando melhores salários para aqueles que buscam. Quando nós nos capacitamos, nós encontramos portas abertas. É claro que aqui você precisa tratar sobre isso na escola bíblica dominical com seus alunos, sobre a importância da capacitação. Às vezes existem irmãos que ficam reclamando:
o Senhor ainda não abriu a porta para mim. Mas ele não procura se capacitar, ele não procura se preparar para que a porta esteja aberta. Enquanto isso, pessoas que não são cristãs estão se preparando, se capacitando. E quando a porta é aberta e se os dois estão disputando a mesma vaga, o que não é cristão, está mais preparado, acaba encontrando a porta aberta. E o cristão não encontra porque não se preparou. A gente precisa se preparar. O cristão precisa ocupar esses lugares, mas para ocupar precisa se capacitar. E a porta que é aberta para essa questão é a escolarização, é a capacitação acadêmica. Invista sobre isso com seus alunos. É claro que com a capacitação, com a mudança de classes, o cristão não pode destratar o seu próprio irmão em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, ele deve tratar os outros bem. E é claro que isso acaba promovendo o reino para a glória de Deus. E Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos ensina que nós devemos usar a escolarização, a capacitação que Deus nos dá, essa porta aberta que Deus nos permite para ajudar os nossos irmãos em Cristo e divulgar o reino de Deus. Aqui você precisa tratar muito bem sobre esse assunto com seus alunos, sobre a questão do investimento de cursos de capacitação, sobre a questão de escolaridade, para que ele possa ter novas oportunidades no mercado de trabalho. E o terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: como administrar o dinheiro. Aqui nós precisamos entender que esse é o ápice da nossa lição. Vamos trabalhar ele também de uma forma bem clara, dividindo os subtópicos. Nós já estudamos o ponto de número 1 e ponto de número 2. Vamos agora para o último ponto da nossa lição. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a fidelidade à casa do Senhor. Esse é o primeiro assunto de uma responsabilidade de administração financeira. A responsabilidade de um bom administrador se inicia quando ele honra o Senhor. E você, como professor da Bíblia, você, como professor da EBD, deve orientar os seus alunos a respeito desse assunto fundamental. Uma boa administração começa quando ele honra a Deus. Aqui você deve orientar o seu aluno da Escola Bíblica Dominical sobre a importância de entregar, de devolver o dízimo à casa do Senhor, para que o Senhor seja glorificado e ser fiel naquilo que Deus lhe dá. É claro que o aluno não está pagando o dízimo, ele está devolvendo aquilo que Deus lhe deu. E essa é uma orientação que precisamos trazer em sala de aula. Leia Gênesis 14, 18 a 20. Ele vai perceber, e você também, que o dízimo já era praticado até mesmo na era patriarcal, pelos patriarcas. Leia esse texto de acordo com a palavra do Senhor, onde os patriarcas procuravam honrar em primeiro lugar o Senhor com aquilo que possuíam. Esse método, o método do dízimo também, era uma atitude que era desenvolvida até mesmo no tempo da lei. Olha o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 10. Leia esse texto com seus alunos. É claro que vai surgir aí a questão de o dízimo só é algo trabalhado no Antigo Testamento. Espera um pouquinho, nós vamos desenvolver sobre isso em toda a Bíblia. E é claro que você vai trabalhar isso também com seus alunos. Leia o texto de Mateus capítulo 23, versículo 23 e Lucas capítulo 11, versículo 42. Na Nova Aliança, o método do dízimo, a questão de dar ao Senhor, continuava nas páginas do Novo Testamento. É importante esclarecer isso para os seus alunos, que não foi abolido pelas Escrituras, que o Novo Testamento também trabalhava a questão do dízimo. É um mandamento tanto da lei do Antigo Testamento, como também da graça do Novo Testamento. E aqui entra a responsabilidade do cristão em devolver o seu dízimo. Se você quer orientar o seu aluno a ter uma administração financeira responsável, inicie orientando a respeito da responsabilidade do seu dízimo. Entregar o dízimo ao Senhor é uma responsabilidade que todo cristão deve ter. E o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso nas páginas do Novo Testamento, que quando o cristão devolve ao Senhor, ele deve devolver com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Leia esse texto com seus alunos. Assim como voluntariedade.
Quando você devolve com alegria e com voluntariedade, você alegra o seu coração. E a própria Bíblia é específica em dizer sobre isso. Leia o texto também de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. Observe a alegria do povo de Deus em ofertar para a manutenção da casa do Senhor. Precisamos tratar sobre isso na Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos explicar a respeito desse assunto de forma sadia e de forma clara. É claro que existem certas denominações que provocam abusos a respeito desse tema, mas você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve orientar o que a Bíblia diz. O cristão deve devolver de forma responsável, com alegria e com voluntariedade. Essa orientação da Bíblia. E o segundo subtópico vai falar sobre o seguinte assunto: estabelecendo prioridades. Já que tratamos que a responsabilidade financeira de uma boa administração começa com a questão de honrar ao Senhor, nós precisamos agora trabalhar sobre prioridades na nossa administração financeira e precisamos orientar os nossos alunos a respeito disso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. A própria Bíblia ensina que o dinheiro serve de proteção. Contudo, o dinheiro só será uma bênção familiar se administrarmos corretamente. Leia Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Nós precisamos orientar os nossos alunos a respeito dessa responsabilidade de trabalhar primeiramente as prioridades, senão teremos prejuízos terríveis na nossa vida financeira. Infelizmente hoje muitos irmãos têm a vida financeira desequilibrada, têm a vida financeira que está literalmente toda detonada. Estão com empréstimos com juros altíssimos, não tem cuidado com a questão da fatura do cartão de crédito. Aqui nós precisamos tomar cuidado. Oriente o seu aluno a evitar, se possível, o cartão de crédito. Oriente o seu aluno a procurar comprar e pagar, porque é um assunto fundamental. Nós estamos vivendo em dias de crise financeira, isso é a realidade. Irmãos, nunca se viu como os bancos têm investido para poder retirar ainda mais do pobre e necessitado os seus recursos que possuem. Nós precisamos orientar o povo de Deus, orientar o nosso povo a respeito da responsabilidade financeira. Se você deseja algo que quer comprar, é muito importante você orientar o seu aluno a arrecadar o dinheiro, guardar e comprar à vista, porque ele ganhará descontos melhores do que comprar na questão do próprio cartão de crédito. Se você deseja obter algo na sua vida, procure poupar. Uma poupança é o melhor caminho, é o melhor planejamento. Procure retirar uma porcentagem da sua questão financeira por mês para que você possa guardando a tal ponto que você possa lá na frente utilizar esse dinheiro para um recurso melhor. A própria Bíblia orienta sobre isso. A própria Bíblia ensina que nós não devemos utilizar o nosso dinheiro em atitudes ou prioridades supérfluas. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 2. Nosso dinheiro precisa ser tratado com uma orientação divina. É claro que nós estamos tendo essa orientação, essa responsabilidade. E nós precisamos orientar os nossos irmãos sobre isso. Como cristão, você precisa orientar os seus irmãos, por exemplo, a cuidarem da sua responsabilidade financeira. Em primeiro lugar, retirar aquela questão da sua separação para a feira, separação para o aluguel, se paga aluguel, água e luz, gás. E depois disso, também a escolaridade das crianças, um momento de lazer. Se ele coloca no papel, ele vai organizar ainda melhor a sua vida financeira e retirar aquilo que é supérfluo. A própria palavra de Deus orienta a respeito disso. Nós precisamos cuidar desse assunto, apresentar aos mesmos um planejamento divino, um planejamento familiar, porque isso é importante para o crescimento dos seus alunos. E o terceiro subtópico do último ponto da nossa lição vai falar sobre evitar as dívidas. Fuja das dívidas, meus irmãos. Esse é o meu conselho. Fale para os seus alunos, fuja das dívidas. A dívida é um perigo. A dívida é literalmente terrível para aquele que deve. Provérbios 22, 7. Aquele que toma emprestado é servo daquele que empresta. Fuja das dívidas. Oriente os seus alunos sobre isso.
porque acaba comprometendo a própria questão da renda familiar no seu planejamento, acaba comprometendo várias questões financeiras que você possui e você precisa evitar certas situações desagradáveis para a sua vida. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 8. Êxodo 22, 5. A Bíblia ensina o cristão a fugir dos agiotas, a fugir daquele que empresta dinheiro, corre dele. Malaquias 3:10. A Bíblia ensina o cristão a priorizar o Senhor. Aqui você precisa orientar os seus alunos a fugir de certas situações, a fugir daquilo que não agrada a Deus e também daquilo que não agrada ao seu planejamento familiar. Então, tenha essa orientação em sala de aula. Procure apresentar para os mesmos, se possível, até mesmo a tabela financeira. É muito fácil você encontrar isso. Eu vou deixar uma disponível aí para você no material, para que você possa até apresentar aos seus alunos. Uma tabela financeira simples para um planejamento familiar para os seus alunos, onde tem prioridades. Se você puder apresentar isso em sala de aula, ele vai ter uma noção daquilo que vai utilizar. Oriente os seus alunos a fugir de dívidas, a fugir do cartão de crédito, porque isso é terrível em nossos dias. E claro, eu creio que Deus em Cristo vai te orientar em nome do Senhor Jesus nessa aula para a glória de Deus. Gente, que Deus em Cristo abençoe você. Um grande abraço, a paz do Senhor. Segue a gente nas nossas redes sociais, deixa o seu likezinho, o seu joinha. Um grande abraço, que Deus em Cristo use você em nome do Senhor. Tchau, tchau.